Construindo figuras geométricas, Kazuo numerou consecutivamente os vértices de uma placa plana pentagonal regular e executou alguns movimentos. E aí diz os movimentos que ele realizou e continua falando. Após realizar tais movimentos, verificou que a placa termina na posição que coincide com a obtida por uma única retação no sentido anti-horário de ângulo alfa, medido em graus, em torno de um eixo perpendicular à placa que passa por seu centro. O valor desse ângulo em graus é... Veja, é difícil se interpretar essa questão, mas se a gente vai com calma, dá para entender bem o que se fala. Kazuo tinha uma placa pentagonal inicial e ele realiza alguns movimentos. Após realizar esses movimentos, ele percebe que a placa termina numa determinada posição. E essa posição seria igual a... E aí é o que ele pergunta no final. Então, inicialmente, quais são os movimentos que ele faz? Ele diz que ele gira essa placa em 180 graus em torno do eixo que liga o primeiro vértice ao centro. Para deixar isso mais fácil de ser explicado para vocês no vídeo, eu recortei esse pequeno pentágono somente para a gente analisar um padrão que ocorre aqui nesses movimentos que ele descreve. Veja o seguinte, ele diz que Kazuo gira em 180 graus em torno do eixo que liga o primeiro vértice ao centro. Eu sei que o centro está aqui e que esse seria o eixo que liga o primeiro vértice ao centro. O que significa girar 180 graus em torno desse eixo? A gente não vai girar assim, certo? Não é nesse plano que ocorre o giro. O giro ocorre em torno desse eixo. Seria algo como se eu colasse um palito aqui e girasse o palito em 180 graus. Em 180 graus. Se eu faço isso, veja que girar em 180 graus é a mesma coisa que dar meia volta. Então vamos considerar que a figura fica assim e ela dá meia volta. Como é que ela termina? É assim que fica a figura após esse giro. Se você repara bem, é possível perceber que a situação em que ela está agora, vamos colocar aqui nessa figura que está na questão. Seria como se a figura da questão fosse a imagem inicial e após o giro de 180 graus é assim que ficam os pontos. Perceba que o que acontece aqui é como se a gente pegasse esse eixo que liga o primeiro ponto até o centro do pentágono e fizesse uma reflexão tanto para o lado de cá quanto para o lado de lá. Perceba que o lado 2, o vértice 2 que estava desse lado, agora está do lado de cá na mesma altura, na mesma linha de antes. O lado 5 agora inverte de posição com o lado 2. Mesma coisa acontece com o lado 3 e 4. O 1 não muda de posição porque ele está no eixo. E o eixo faz com que ele permaneça no mesmo lugar. Então a gente percebe que toda vez que a gente gira em torno do eixo a 180 graus, é a mesma coisa que eu pegar esse eixo, traçá-lo e simplesmente inverter os lados do pentágono numa reflexão. E é isso que acontece nesses dois movimentos. Então, o pentágono começa assim, eu vou colocar aqui no formato igual ao da questão, e após o primeiro movimento ele fica assim. Logo após, girou em 180 graus em torno do eixo que liga a posição inicial do segundo vértice ao centro. Qual era a posição inicial do segundo vértice? Você vê que a posição inicial do segundo vértice é essa aqui. Se agora o pentágono está assim, eu posso dizer que a posição inicial do segundo vértice era esse vértice aqui, que agora está numerado como 5, em direção ao centro. E assim fica esse eixo. Se eu pego esse eixo e faço isso, lembre-se, eu não vou precisar girar para entender o que acontece, basta eu refletir. Eu posso dizer, portanto, que a imagem final, e eu vou escrever aqui na impressão da questão, o 1 que está desse lado vai vir para o lado de cá, o 4 que está do lado de cá vai para o lado de lá. Aqui termina sendo o número 5, o vértice 5, o 2 e o 3 também vão mudar de posição. Segundo vértice, terceiro vértice. Lembre-se que essa reflexão que eu escrevi aqui no papel se refere a essa posição do pentágono, que é o segundo movimento. Então eu percebi que a posição final do pentágono é essa.
E agora o que é que ele me pede? Ele diz, após realizar tais movimentos, verificou que a placa termina na posição que coincide com a obtida por uma única rotação no sentido anti-horário de ângulo alfa, medido em graus, em torno de um eixo perpendicular à placa e passando pelo seu centro. O que isso quer dizer? Veja, imagine que eu volto a placa para a posição inicial, que era essa a posição inicial, se você se lembra. E agora eu vou colocar um eixo perpendicular à placa, ou seja, ele forma 90 graus com a placa, seria como esse lápis que eu estou colocando aqui. Fica bem perto da câmera e desfoca um pouco, mas seria como se eu tivesse um palito que segura essa ponta aqui e atravessa a placa em 90 graus. Pegasse essa placa e a partir de agora desse um giro no sentido anti-horário, ou seja, nesse sentido aqui, certo? E aí ela teria que coincidir com esse movimento, com essa posição, desculpa, da placa final. Quantos graus eu teria que mover a placa para que ela terminasse, ela começa aqui, e que ela desse um giro em que o número 1, por exemplo, viesse até essa posição aqui, até esse ponto, em que o vértice 1 viesse até aqui. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Perceba que o giro que o vértice 1 teria que dar para realizar esse movimento, deixa eu centralizar os dois pentágonos, seria o giro que coincide com esse ângulo daqui. Imagine que eu ligo esse ponto daqui até o centro e aqui até o centro também da figura. Então seria esse o giro que o vértice 1 teria que dar no sentido anti-horário para terminar na posição após os movimentos que Kazuo realizou. Como é que a gente calcula esse ângulo? Veja, eu sei que o ângulo central de todo o polígono é igual a 360 graus, certo? Porque se eu der uma volta completa, isso aqui vai ser igual a 360 graus. Se eu divido esses 360 graus em 5 ângulos iguais, veja, se eu divido esse polígono regular, esse pentágono regular, e ligo cada vértice ao centro, eu vou dividir esse ângulo central em 5 partes iguais. Porque, como todos os lados têm o mesmo tamanho, todos esses ângulos centrais vão ter também a mesma medida. Eu posso dizer, portanto, que cada ângulozinho desse vai ser igual a 360 sobre 5, que é igual a 72. Veja que para o 1 sair da posição inicial e vir até a posição final após esses movimentos, seria a mesma coisa que ele girar 1, 2, 3 ângulos desse, de 72 graus, o que equivale a 72 vezes 3, que dá 216 graus. Ou seja, em vez de fazer todo esse movimento, Kazuo poderia chegar ao mesmo resultado se ele estabelecesse um eixo perpendicular e central a esse plano e girasse em 216 graus esse pentágono no sentido anti-horário. Resposta, letra E.